Narra Humberto de Campos, na obra Boa Nova, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus chegava nos anos 30 à cidade de Jerusalém e iniciava-se as suas primeiras pregações do Evangelho. Assentou-se Jesus então perto de um templo. Ali, alguns doutores da lei o reparavam, e um deles, de nome Hanã, o questionou: o que fazes na cidade, Galileu? Então Jesus disse: eu venho para a implantação de um reino de Deus. Ah, então Hanã, de forma muito sarcástica: você, implantação de um reino de Deus? Como que você pretende fazer isso? Então Jesus dá uma resposta, no início dos anos 30, mais atual para nós hoje. Obra divina, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. O reino de Deus é obra divina no coração do homem. Então Jesus não apresenta um reino exterior, ele apresenta um reino interior. Então a doutrina espírita, ele tira Jesus da cruz e traz não um Jesus dogmático, um Jesus das religiões, mas traz um Jesus como um grande educador. Um Jesus que não chama as pessoas para vir até ele, mas um Jesus que direciona e guia as pessoas até Deus. Isso é bem diferente. Então, um grande educador de almas. E todos nós, de uma certa forma, precisamos refletir nessa ferramenta extraordinária de crescimento, que é o Evangelho. Aí, esse tempo atual, como a doutrina espírita apresenta, não um Jesus dogmático, mas um Jesus que a todo momento deve ser buscado por nós, não como uma forma simplesmente social. Como diz Haroldo Dutra Dias, Jesus não é objeto de culto. Jesus é um modelo de comportamento. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Fazer com que nós, de alguma forma, modifiquemos os nossos valores e uma visão totalmente diferente daquilo que nós enfrentamos na vida cotidiana. Jesus, ele não veio resolver de uma forma simples os nossos problemas, mas dá a ferramenta para que cada um, de alguma forma, consiga superar as suas más tendências, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do verdadeiro espírita. E lá ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. É isso. Ele diz que o processo é lento, não é da noite para o dia. Então ele diz que hoje a gente ser um pouquinho só melhor do que ontem, e amanhã um pouquinho só melhor do que hoje, porque todo o processo é gradativo. Então Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: qual seria o objetivo da encarnação? E responde os Espíritos: expiação, evolução gradativa da humanidade. É gradativo. Conhecer Jesus na sua essência, uma encarnação não dá. E nós estamos a várias reencarnações dessa proposta, utilizando uma figura dogmática, utilizando Jesus como uma aparência exterior, mas esquecendo de trazer Jesus como modelo e como guia da humanidade, na sua intimidade, no seu interior. Cada um buscando em si essa mudança, cada um buscando assim valores que nos dê essa sustentação espiritual, essa sustentação psicológica que todos nós buscamos, principalmente no momento atual. Principalmente. Onde nós falamos de transição planetária. Transição planetária onde muitos dizem: nossa, está acontecendo tantos vulcões, tantas transformações e tantas tsunamis. Mas a principal transição do planeta está na área emocional do homem. E nunca, como hoje, nós estamos com tanta dificuldade em lidar com as nossas emoções. Nunca foi tão difícil lidar com os nossos sentimentos. Há momentos em que nós nos sentimos tão só, que nós temos uma grande dificuldade até de conviver conosco.
Então a CVV, Centro de Valorização à Vida, traz algumas estatísticas muito preocupantes. A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. E preocupante, que aumentou em 40% o número de suicidas de jovens, ou vou falar crianças, de 12 a 29 anos. Ou seja, está de alguma forma há uma lacuna nas nossas emoções, em vazios existenciais que nós temos carregado. Talvez nós temos usado Jesus como uma aparência exterior. Não temos entrado na tua intimidade. Porque todos nós, em algum momento da vida, nós somos obrigados a encarar a gente mesmo de frente. Os nossos anseios, as nossas dificuldades, até mesmo a nossa solidão. Mas aí a maturidade que traz a proposta do Cristo, já não do menino, como diz Paulo de Tarso, quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me comportava como menino. Agora, quando vim vir a ser homem, deixei para trás as coisas próprias de menino. É isso que nós estamos fazendo aqui, tentar deixar as coisas próprias de menino. Eu sei que aqui em Campo do Jordão o pessoal é mais evoluído, mas em Taubaté nós estamos nessa busca. É uma busca constante de um olhar interior para si mesmo. E temos que ser muito sinceros. Senão a gente vai continuar se enganando. Ou seja, é preciso esse olhar, essa maturidade. E a doutrina espírita coloca que as nossas relações humanas estão muito superficiais. Principalmente em família. Jesus, na autoridade, tem que estar dentro de casa. Tem que estar falando com os nossos filhos. E como que ele fala? Através da gente. Se as nossas relações não fossem tão superficiais, nós não teríamos tantos vazios existenciais assim. Está faltando um pouco de tempo para a gente se doar a eles. E eles também a nós. A gente dá coisas para que as coisas façam com que eles ampliem o seu tempo brincando e diminuam o tempo conosco. Ah não, filho, agora é a hora da novela. É o último capítulo. Agora é a hora do jogo, papai não pode. E é assim que nós vamos gerando inconscientemente até as lacunas dentro de casa. E essas lacunas é que nos levam a pequenas situações psicológicas, a chamada uma somatização de pequenos problemas de relação que começam na infância. Porque a reencarnação, ela fecha seu ciclo aos 7 anos de idade. A completa reencarnação se fecha aos 7 anos de idade. É exatamente nessa fase da vida que a gente possa dar toda a experiência que nós possamos passar para os nossos filhos. E quando eu falo isso, não é passar assim, olha filho, você tem que ser bom, hein? Você não pode mentir, hein? E segundo alguns educadores, dizem assim que uma das coisas que fazem um processo educativo ser um processo firme é o exemplo. Uma das coisas. Vocês concordam? Meu querido, eu vou tomar água, você está fumando aí, não tem problema não, né? E se eu falar para vocês que não? Você acha que eu sou louco? O exemplo é uma das coisas que ajuda na educação? Não. É a única. Não tem outra. É a única. Seu filho, não sei se você percebe, ele está ligado, antenado 24 horas em que você faz. Então, estruturar a educação como uma proposta de crescimento para todos nós é começar nos pequenos comportamentos. Nós vivemos aí uma crise moral. Nós estamos chegando à eleição. Porque a corrupção a gente, está lá no partido político. Não está. Corrupção é quando a gente vai no supermercado e só tem uma vaga de idoso, e se eu não for idoso eu falo, não, vou parar um pouquinho. Isso é corrupção. Interessante que para fazer essa pesquisa é gostoso na porta da escola dos nossos filhos. Eu sei que aqui ninguém faz. Mas normalmente tem uma placa bem grande na frente, proibido parar e estacionar. Mas como a gente tem pressa, tudo tem que ser corrido, a gente para. E se um guarda para, o senhor parou aí? Não, é só 5 minutos. Sempre a nossa vida vai ser 5 minutos. Sempre. E a gente perde a oportunidade de educar o nosso filho.
Ô pai, ele não pode parar. Não, filho, é só para quê? Ele está com pressa. É assim que a gente vai começando a fazer com que ele crie na cabecinha dele que é vantagem levar vantagem. E a gente praticamente corrompe os nossos filhos. Eu também faço isso. Só vocês que não fazem. Eu percebi que eu faço. Eu recebi um vídeo de uma oradora espírita extraordinária. Eu me esqueci o nome dela agora. Ela falando junto com o Haroldo, respondendo algumas questões sobre corrupção. Eu falei, eu sou corrupta. A pessoa se assustou. Por que você é corrupta? Porque eu estava olhando a minha netinha e ela precisava fazer tarefa. Ela não queria ir. Eu falei, filha, faz tarefa que eu vou dar um Kinder Ovo para você. Isso é corrupção. Eu passei isso para minha esposa. E quando a minha filha não quer tomar banho, eu falo, filha, vai tomar banho que eu dou um chocolate. Ela, olha o vídeo, ela fala para mim. E é verdade, a gente corrompe. A gente não tem que oferecer nada. Porque hoje é um Kinder Ovo, mas se tiver numa organização pública, receber algumas licitações, aquele que der um Kinder Ovo é que vai levar. Então, se nós não conseguimos trabalhar o nosso comportamento nas coisinhas pequenas, são muito difíceis trabalhar nas coisas maiores. Então, Jesus, na atualidade, ele espera que a gente seja cristão. Não só aqui dentro, porque aqui é mais fácil. Não é dentro de uma casa espírita, não é dentro da igreja, numa missa, num templo protestante, não. Aqui a gente chega, a gente é recebido com tanto carinho, torce o pescoço do lado, meu irmão, muita paz. Aquela cara de anjo que a gente tem. Mas Jesus espera que a gente seja cristão do portão para fora. Um lugar para ser cristão é no trânsito, nas relações sociais, é dentro da família. Porque senão a gente vai continuar se enganando o tempo todo. Aí a gente vai trazendo conosco aquela ansiedade. Tem ansioso aqui então, Julião? Não, só na Taubaté. Tudo é para amanhã. Tudo, se não for para hoje. Não sabe o processo que tem. E a gente passa isso para os nossos filhos. Olha o que diz Emmanuel. Que o tempo não respeita as construções que ele não ajudou a edificar. O tempo não respeita as construções que ele não ajudou a edificar. Tudo precisa ser rápido. Nós estamos na época do fast food. Não tem tempo para nada. Então ele quer fazer um bolo para o filho, mas faz comprar na padaria. Seria interessante a terapeuta fazer um bolo. Mas a gente nunca faz, porque a gente nunca tem tempo. A gente quer ganhar tempo, mas o problema é você faz uma pergunta para você mesmo, você pergunta, mas eu ganhar tempo para quê? Essa é a pergunta. Para continuar correndo? Mas correndo atrás de quê? Porque nós temos um objetivo aqui. Quando a gente reencarnou. Quando nós estávamos fazendo a programação reencarnatória no estado de erraticidade, nós programamos vir. A gente veio para quê? Vocês sabem? Para aprender. Mas para aprender para quê? Para evoluir, legal. Mas para evoluir para quê? Chegando até a perfeição. Maravilha, mas para ser perfeito para quê? E ajudar Deus no trabalho. Ajudar Deus no trabalho, mas ajudar, ele nos criou para isso, né? Ser feliz. Ah, você já viu minha palestra, né? A gente só veio aqui para ser feliz, é tão simples. Tudo o resto é uma ferramenta para atingir um nível de felicidade. Não é isso que o André Luiz colocou como alguns níveis de evolução? Chega lá para ser feliz. E felicidade são pontos, porque a gente vive ainda no mundo de provas e expiações, não é uma felicidade completa. É diferente de euforia, que está muita gente buscando. Euforia do momento. E quando passa, aí você entra num estado de tristeza. Né? A gente busca felicidade. Eu gosto de um conceito de felicidade que o professor Clóvis de Barros Filho coloca. Felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. Não é gostoso? Independente se depois desse momento que passa, você não vai estar tão feliz assim. Então Kardec faz uma questão no Livro dos Espíritos perguntando sobre felicidade. Ele faz assim: nós poderíamos viver uma felicidade plena ainda na Terra? Uma felicidade constante na Terra? O que os Espíritos responderam? Não. Uma felicidade completa, não. Porque ainda vivemos um mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações requer, num processo educativo, a dor. Mas olha o que ele diz: mas cabe ao espírito superar suas próprias deficiências
e ser tão feliz quanto possível. Então, quando Cristo fala a felicidade não é desse mundo, mas ela começa aqui, é pontos. Agora, nós estamos num momento feliz para muita gente. Eu me sinto assim. Independentemente se eu for embora, o pneu do meu carro furar, o meu nível de felicidade vai baixar um pouco, porque eu vou ter que trocar. Mas não vai tirar esse momento que eu estou aqui. Porque diz o poeta, a felicidade é o ponto que pomos onde não estamos. Estamos sempre onde não a pomos. Ou seja, eu estou aqui, eu queria ser feliz em outro lugar. Eu estou lá, eu queria estar feliz aqui. Ou seja, você nunca está onde você quer. Ou seja, então a felicidade é exatamente você estar de bem com a vida aonde quer que você esteja. Com a pessoa que quer que você esteja. Superando cada dificuldade. Então o mundo de provas e expiações requer um processo da dor. Mas Jesus falou de um processo de dor que é extremamente atual, vivendo a dor. Olha, a dor é um processo, não é um castigo de Deus. Fica difícil quando você vê um castigo de Deus. Mas ele é educativo. Eu gosto de um texto de Drummond, ele diz assim, que a gente perde muito tempo na vida buscando o medo de ser infeliz, o medo de sofrer, você perde a oportunidade de ser feliz. Ele diz assim, que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o grande desafio da vida está no amor que nós não damos, nas forças que nós não utilizamos, que na prudência egoísta que nada arrisca, esquivando-se do sofrimento, nós perdemos também a felicidade. Ele conclui, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, a dor é um processo natural, que todo mundo passa. Aqui em Campo Jordão passa? Mas é que interessante que Drummond ele coloca aí, como a doutrina espírita coloca, que o sofrimento é uma opção. Olha que coisa interessante. Daí a gente fica refletindo, mas por que é opção? A gente escolhe sofrer. Porque o sofrimento é uma consequência da dor. O que faz de uma pessoa sofrer mais sofrimento? O que vocês acham? As tempo escolhas. que ela leva diluindo isso. Ou maturidade? A maturidade. É a maturidade. E onde a gente adquire maturidade? Vivenciando as experiências. E onde começam as primeiras experiências? Em casa. Em casa. Na infância. É lá que começa. Então, Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela vai falar disso. Da importância dessa convivência. Então ela diz lá, reconhece-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar for positivo, mesmo vivendo em clima de indiferença e de hostilidade, mas que o prepara psicologicamente para outros cometimentos nas relações sociais. Então ali é que a gente vai aprender as primeiras relações para outras relações sociais fora do círculo dos muros da nossa casa. Então essa relação precisa ser um pouco mais saudável. Senão a gente vai continuar nesse processo de se enganar, pondo foto no Facebook de felicidade, mas no fundo não é isso que realmente que eu sou. Então Jesus apresenta tirar a máscara e começar nesse processo educativo muito mais sincero nessas relações humanas. E nessas relações humanas a gente precisa aprender a se olhar um pouquinho. Olha, eu preciso aprender a cuidar um pouquinho de mim. Cecília Meirelles, ela tem uma reflexão interessante, porque essa reflexão precisa ser mais constante. Normalmente a gente faz no final do ano, não é? Só que no final do ano a gente acaba esquecendo o que aconteceu em janeiro, em fevereiro. Então é bom refletir sempre. E quando você não faz essa constante reflexão, pode ficar algumas marcas em nós. O que Hermâncio Dufour chama das nossas sombras. São sombras pequenininhas que vão aumentando com o passar do tempo, porque a gente ficou de mal com alguém. Aqui fica de mal, tá? Porque normalmente em família acontece algumas coisas. E esses são ressentimentos que ficam profundos. Duram um período. E esse período, quanto mais tempo se alonga, mais difícil é. A gente fala assim, não, eu perdoei. Mas não pode passar na minha calçada. Isso não é perdão. A grande faxina da alma, a grande paz de consciência, o Cristo oferece a ferramenta do perdão. Isso é muito difícil.
É isso que precisa ser trabalhado. Porque, segundo o livro dos Espíritos, a nossa chaga é o orgulho e o egoísmo. Então, quando eu não me abro a essa relação, eu não consigo a paz em mim. E essas marcas, se eu não trabalhar agora, outras reencarnações precisarão para ele de uma hora, vai ter que se entender. Então o processo da família também é um processo reeducativo. Nós nos unimos, claro, também pela sintonia, a gente gosta da pessoa, se sente bem, mas alguns conflitos sempre vão acontecer. E nesses conflitos, se eu não aprender a trabalhar e aceitar o outro da forma que ele é, a gente vai ter dificuldade de relação. E essa convivência faz muito mal para quem sente o ressentimento. Então a mágoa tem machucado demais. Não importa o que os outros nos façam. Joana de Ângeles diz assim: o mal que me faz mal não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, me tornando assim uma pessoa má. Então, é preferível você receber a pedrada do que você dar. E se você dá, peça desculpa. E se alguém vier pedir desculpa para você, aceita. Ah, não, mas ele falou muita coisa ruim de mim. Aí a gente vai continuar levando esse sentimento que impede o nosso crescimento. E aí o processo que a doutrina espírita oferece é o processo da caridade. A caridade é onde nós nos encontramos para a gente se auxiliar. A caridade, ela começa uma caridade social. Dar coisas é importante, ajuda. Mas só isso não ajuda a você mesmo, porque a caridade nem sempre faz a gente crescer, vocês concordam? Para fazer crescer, o que precisa acontecer? Precisa movimentar valores íntimos meus. Se eu não melhoro os meus valores, a caridade não resolveu muito. Resolveu para a pessoa que você ajudou, mas para você, não muito. Mas aí Jesus, Kardec pergunta sobre caridade no Livro dos Espíritos, interessante, como seria caridade e como entendia Jesus. Olha que coisa interessante. Como entendia Jesus? Você lembra o que ele respondeu? Benevolência para com todos. Seja bom com todo mundo, até com o vizinho. Indulgência para com as imperfeições alheias. Olha, o que o outro fez não é problema nosso, você só ajuda. Até para ajudar você precisa saber. Então muita gente está saindo com o grupo de sopa na rua com o pessoal vai, para de beber. Não é função nossa ali, a gente tem que só apaziguar. Até para ficar no chão caído tem direito, cada um tem o seu direito, porque cada um tem seu tempo. Eu falo para vocês, toda dor tem um tempo para passar. E vai passar, toda dor. Seja nessa encarnação ou na próxima, mas ela vai passar um dia, porque todo mundo é obrigado a crescer. A evolução vai te arrastar. Nós já melhoramos bastante. As pessoas falam, você está ficando doido. Porque esse nível de violência, reencarnaram os nazistas tudo lá no Rio de Janeiro. Mas aqui também tem, né? Se eu falar para vocês que tem muito mais gente boa do que gente ruim no mundo, vocês acreditam? É que não dá ibope, é bondade. Agora, do mesmo jeito que nós estamos falando em Jesus aqui, as igrejas da cidade, os templos budistas, religiões de todas as formas também estão falando. Isso são pontos de luz para a cidade. Tem pessoas se doando o seu tempo para cuidar de pessoas. Muitas pessoas. Quando a gente sai para a rua para atender pessoas, tem gente de tudo quanto é religião. Nós chegamos a fazer em Taubaté um tempo, eu não estou participando mais, não sei se o André participou uma vez com a gente, mas tinha uma que sempre rezava com os mendigos, porque ele não queria sopa, eles queriam uma oração. Quem orava era uma amiga nossa, a Elaine, era adventista. Então, Elaine, você é adventista. Você vai lá, quer rezar, então reza com ele. Sabe por quê? Porque o Jesus, na atualidade, ele não quer saber de rótulos religiosos. Não está nem um pouquinho preocupado com isso. Porque enquanto a gente fica nessas coisinhas, vocês viram, a gente não vai para lugar nenhum. Cada um respeita o jeito que quer chegar a Deus. Eu escolhi a doutrina espírita porque ela me esclarece de uma forma mais clara para mim, mas pode ser que não seja para o outro. É a condição dele, não é minha. É preciso fazer o que se pode na condição que se tem. Porque toda a caridade que você faz, ele volta para você. No começo a gente vai um pouquinho de interesse, né?
Na casa espírita, a gente começa a trabalhar na casa espírita. Até anota um papelzinho nos primeiros anos, você anota. Até quantos passos você deu nos anos. Está anotado. Depois fica natural, muito gostoso. Porque faz bem isso. E a gente precisa aprender, em certos momentos, o que a pessoa está precisando. Eu tive uma experiência extraordinária no trabalho social no Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade, em Taubaté. No trabalho de domingo, a evangelização, eu faço somente evangelho com as mães. E as evangelizadoras com a criança, com as crianças, depois todo mundo almoça junto. E faltou a evangelizadora lá e precisava de mim para... Eu falei, mas eu não tenho muito tato com criança, mas um pouco, né? E eu não sabia o que fazia, eu peguei um desenho lá com um foquinho de Jesus para a gente pintar Jesus. Eu queria falar um pouquinho de Jesus para todo mundo, pintou, mas tinha uma menininha especial num canto que não queria fazer nada. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, desenha, filha. Desenha. Não quero não, tio. Eu respeitei um pouquinho o desejo dela. Você não quer desenhar mesmo? Não quero não, tio. Eu comecei a insistir, daí nenhum espírito que estava perto de mim aguentou. Ele falou, vamos parar com esse negócio. Ele falou assim, você não percebeu nada não? Eu não percebi. Ela está com fome. É só isso que ela está com fome. Então a gente não precisa dar, não é o pão material. Eu fiquei assim, eu fui até a cozinha, pedi um pacote de bolacha, dei para ela. Dei para os outros. Ele falou, agora você observa. Ali foi uma experiência extraordinária para mim. Observa como é que trabalha com Cristo. É assim. Uma hora você precisa falar. Uma hora você precisa dar o pão, porque ela está com fome. E depois você fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que a hora que a gente quer enfiar na cabeça da pessoa que ela não precisa. Porque a gente acha que conhece o outro, a gente não conhece nem a gente. Nós estamos aqui para um autoconhecimento. Então Cecília Meirelles, ela fazia uns testes, ela se olhava no espelho. Uma reflexão mais profunda. Ela dizia assim, um momento que ela passou o tempo tão correndo que ela não percebia as mudanças. Ela diz assim, eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste e assim magro. Eu não tinha esses olhos tão vazios. Eu não tinha essa boca amarga. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se toca. Eu não me dei conta da mudança. Que era tão certa, tão fácil e tão simples. E ela faz a pergunta, onde ficou refletida a minha imagem? E a gente precisa se perceber. Porque o tempo passa tão rápido. E se a gente não aprender a olhar para as coisas pequenas da vida, vai chegar um momento e falar, ai Senhor, eu queria ter feito diferente. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu sei que aqui em Campo Jorge ninguém falou isso, mas a gente fala. Não é? E Mário Quintana tem uma trova que eu acho interessante e diz assim, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer o que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando que você deixa de viver? Quando a vida passa a não ter sentido. A vida é uma inútil. Fútil, com coisas futilidades que não levam a gente a lugar nenhum. A gente tem direito de ficar azedo de vez em quando, é claro que tem. Mas não tem direito de jogar azedume nos outros. Aí é hora de fazer uma reflexão. Por que eu estou assim? Como eu faço para melhorar? Que parece que está tudo tão escuro, tão difícil. Tem hora que quando a gente está tão num complexo tão ruim conosco mesmo, parece que não tem saída. Já sentiram assim? Todo mundo se sente assim. Parece que não tem ninguém com você lá, né? Ninguém quer entrar com você nessa, quer? Nem Deus entra, sabe por quê? Porque Ele já está lá com você, Ele está. E você não sabe como faz. Mas você pode modificar a sua visão. E muda. Quando você quer. O Kardec pergunta assim, a gente pode superar as nossas dificuldades se a gente, com a nossa superação,
mudar tudo que está difícil? Eu falei, pode, os espíritos pode sim. Mas sabe o que eles respondem? É a vontade que lhes falta. Então falta vontade. Não é boa vontade não, porque boa vontade tem bastante. Ah, eu estou com uma boa vontade de mudar esse país, mas fica de pijama no sofá. Você viu as pessoas de boa vontade? Nossa, a história de criança, precisa mudar, tanta sofrimento, mas não sai do sofá. Você não tem direito de falar. Se trabalha em evangelização infantil, tem tanto trabalho social para fazer, você conta história para a criança, se você não faz isso, como é que você vai reclamar? Aquelas pessoas que falam assim, ó, ninguém vai fazer nada não para mudar isso, porque ela não faz. Ela não faz nem para ela. Então você precisa começar a mudar. É aquela história daquela música, não sei se vocês conhecem, Casinha Branca. Tão duro o começo. Conta a história de alguém que está se rastejando. Diz assim, tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Não é pesado? Não dá vontade de chorar? Se cantar, dá vontade de chorar. Já sentiram assim? Não, nem Campo Jordão, não, né? Lugar gostoso, paisagem bonita. Vocês lembram? Continua? Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Não é duro? Quando você perde o sentido da vida, o que acontece com a gente? Entra num processo depressivo. O que é depressão? Você se fecha dentro de você mesmo. E normalmente a gente trata só o efeito, a gente esquece da causa. Temos a depressão endógena, que é claro, o nosso corpo ele não produz as noradrenalina, dopamina, chamados neurônios da felicidade. Nessa encarnação pode ser que a gente não conseguiu produzir, mas daí tem que buscar lá atrás. O que eu preciso trabalhar comigo para a gente começar a se entender, a se achar? E muitas vezes é coisinha simples. Você lembra do refrão? O refrão não é gostoso? O refrão até se a gente cantar, eu não vou cantar porque a última vez que eu cantei o pessoal para, eu melhor não cantar. Mas ele dá uma animada na gente. Então ele diz assim, tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Como é que é o refrão? Eu queria viver na vida simplesmente Um lugar de mato verde para pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Espírita não canta, não? Vocês são tímidos? Falta bater. Tem coral, né? Não tem medo de desafinar com Não é gostoso? Não é simples as coisas, né? É só ter um matinho, né? Uma casinha branca de varanda para ver o sol nascer. Olha que coisa fácil. Vocês têm casinha branca? Tem? Tem. Isso aí quem não tem, só que você não viu a sua ainda. E muitas vezes é tão corrida que no jardinzinho floriu uma rosa lá, uma florzinha, desabrochou, você nem percebeu. Ela está ali, ó, eu estou aqui, você passou várias vezes. Porque ela é tão preocupada, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? Tem conta. Campo Jordão tem conta para pagar? Vai limpar o André Luiz, ele fala nas suas obras que como é difícil o trabalhador espírita se concentrar. Vocês perceberam isso? Principalmente no trabalho mediúnico. A concentração é muito difícil. Você vai para o trabalho mediúnico, daqui a pouco você está recebendo um irmão desencarnado, daqui a pouco você pensa assim, ai, tem que pagar conta de água, esqueci. Não é verdade? A gente fica pensando nos nossos problemas quando a gente precisava servir. E isso é fundamental. Entrar em momento de reflexão com você. Esquece de tudo e você começa a trabalhar essas coisinhas pequenas. Porque essas coisinhas pequenas que fazem a diferença na vida. Quando você faz uma reflexão, você não fica pensando, eu queria tanto ter um iate. Porque quando a gente está com o coração apertado, você não pensa nisso. Pensa. Você não quer nada. E se você vai lembrar dos seus momentos felizes, você vai lembrar o quê? Daqueles momentos da infância, que foi gostoso. Fogão de lenha na casa da minha avó, que eu gostava demais. Eu
a minha mãe mora do lado da antiga casa da minha avó, eu estava chupando jabuticaba no pé, eu fiquei lá, subi no pé igual eu subi quando era moleque. O pé quase quebrou, né? Mas eu fiquei pensando lá e fiquei conversando com a minha avó, que lembra quantas vezes a gente veio aqui e chupar jabuticaba me passou uma história, é gostoso, a gente relaxa um pouco, a gente precisa disso. Então, viver Jesus são experiências simples, trabalhar nas coisas mais simples que a vida nos oferta. Ele te dá a oportunidade de mudança todo dia. Se você não está conseguindo, eu sempre falo assim, olha, pega uma cadeira, que a gente não precisa fazer prece decorada. Pega uma cadeirinha e põe aqui. Você fala assim, Jesus, senta aqui, por favor. Senta aqui, eu preciso falar com você. Aí você fala, você chora. Você lembra depois que está te machucando, vai falando para ele. No final você fala assim, se você não me atendeu, eu chamo tua mãe. Daí você chama Maria. Porque Maria acho que passou por uma das maiores dores da vida. Porque ali na crucificação ela não entendia o que estava acontecendo com o filho. Porque as pessoas que mandaram ficar crucificado eram os mesmos que algum momento atrás estavam ouvindo as suas pregações. Ela não entendia, eu falei, meu Deus, os mesmos. Mas Jesus sabia. Então depois de toda aquela cena ela foi morar nas paragens de Éfaso, numa montanha. Ali começaram as primeiras peregrinações com ela. Então as pessoas entravam e falavam das suas dores. Aí começou, oi minha mãezinha, porque era a mãe de Jesus, como Jesus falou que todos são irmãos, então todo mundo chamava ela minha mãezinha. Então ela consolava. Sabe o que ela falava sempre no final, segundo Emmanuel? Meu filho, minha filha, isso também passa. Então quando depois você falar com o filho dela, aí você imagina ela ali. Você abaixa a sua cabeça, ela vai te falar, vai passar. Fica tranquilo. Isso vai passar também. Confia em mim. Então nesse processo todo a gente vai se estruturando. E vai vendo que a gente pode ser feliz a qualquer momento. Até mesmo com as dores. E ela nos ensina. Pensa que a gente pode ter o último dia aqui. Não é para desencarnar ninguém não. Mas isso pode acontecer, não pode? Como diz Renato Russo, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Porque não, nesse momento, gente do céu, esquece tudo. Tudo. E aí você fala, eu preciso correr para resolver as pendências. Daí não dá tempo. É o que acontece nas reuniões mediúnicas. A dor do remorso. Eu queria. Eu falo, por que você não falou antes? A gente consola, né? E conversa. Mas vai ter outra oportunidade. Mas aproveita. Então aproveita o seu dia como se fosse o último. Tem coisas que é bobagem. Isso interfere na sua saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é simplesmente ausência de doença. Saúde ela requer 4 itens fundamentais para você ter saúde. Primeiro, um completo bem-estar físico. Vocês têm tudo bem aí? Está tudo tranquilo? Passaram nesse teste? Quanto anos você tem, filho? 22. 22. Você não tem dor ainda no lugar nenhum, né? Tem pessoa que fala assim, ai, tem dor no joelho, tem dor na coluna, tem dor na cabeça. Se tem assim, já não passou, não tem saúde. Algumas pessoas aqui passaram, né? Sabe o que eles falam? Sabe o que a Organização Mundial de Saúde fala? Isso não é espiritismo, é ciência. Você precisa ter um completo bem-estar psicológico. Beleza? Tranquilo? Todo mundo equilibrado? O que é ser normal? Né? Olha o que interfere na saúde, que coisa interessante. Você precisa ter um completo bem-estar social. Se você não é sociável, você não vai ter saúde. Brigou com o vizinho, vai ter problema. Então o vizinho interfere na tua saúde. Não devolveu a Tupperware, fala, ai, 20 dias. Está ressentido, muito a perna. Então a gente fica rumando doenças sem necessidade. Eu gostaria de contar uma experiência, até aqui não estou vendo o relógio, que horas são? Não sei que horas são. 10 Foi? 10 para as 9? Então tem que encerrar, senão tem um monte de espírito aí. Estou orando para mim.
Conta a história. Normalmente é ansiedade, né? Para assistir futebol, novela. Não. Daí quando vai lá, aí eu preciso tanto de você tomar um passe. Olha, uma experiência que eu vivi que me ensinou demais. Da menininha no centro, foi uma delas que ficou marcada na minha vida. Essa menininha faz há uns 8 anos. Eu vou contar a história da Dona Beth. Acho que eu não contei em Campo Jordão. Faz pouco tempo. Faz 1 ano e meio só que aconteceu. Eu estava saí de uma palestra e uma senhora me procurou. Se eu poderia ir até a casa da irmã dela, levar alguns passes. Porque a irmã dela estava com câncer em estado muito avançado. E os médicos falaram que não tinha mais alternativa e mandou ela para casa. Então ele pediu se eu poderia ir lá, dar alguns passos para ela ficar tranquila, aquela passagem, né? Mais tranquila. Eu falei, claro que eu vou, você me passa o endereço, você vai estar lá? Eu falei, eu não vou poder estar lá, mas eu vou avisar com a minha irmã que você vai. Mas você pode, era tipo, acho que eu fiz palestra no domingo. Eu falei, então eu vou rápido, né? Porque ela está em estado tão avançado, na segunda eu vou, avisa a sua irmã que eu vou lá. Eu apertei a campainha, alguém me atendeu, eu entrei. Eu queria falar com a Dona Beth. Ah, a Dona Beth fica lá no fundo. Ela fica deitada lá. Ah, pode entrar que tem um monte de gente, né? Então entrei, né? Vou entrar. Eu entrei e encontrei algumas pessoas na televisão, a Dona Beth na sala, deitada na maca, numa cama, uma criançada brincando, 2 mulheres assistindo televisão. Eu entrei, boa noite. Boa noite. Professor Guilherme, eu vim fazer uma prece para a Dona Beth. Ah, ela está ali. Foi isso que eu estou desencarnado, viu? Não tá vendo. Porque eu fiquei um tempinho para a pessoa olhar, né? Me olhar, eu perguntei, boa noite, né? Eu comecei a fazer uma prece com a Dona Beth e apliquei um passe nela. E no final ela falou, eu gostei, ela falou, oi menino, gostei. Você pode voltar? Eu me senti bem com o passe. Expliquei para ela que era o passe. E você pode voltar? Eu falei, posso, não tem problema nenhum. Eu volto então depois de amanhã, né? Não ia falar para ela, né? Você está morrendo, não precisa ser logo, né? E eu voltei no segundo dia. No segundo dia eu levei o Evangelho segundo o Espiritismo, as filhas já pararam, desligaram a televisão. Já melhorou, porque o primeiro dia a televisão não foi desligada. Eu passei lá, estava assistindo o Silvio Santos. Não, o Silvio Santos não era segunda-feira, acho que era o Ratinho. Daí eu estava dando passo, eu vi o Ratinho na minha cabeça, não sei se eu estava dando certo, mas funcionou, né? Ela sentiu bem, eu voltei. E no segundo dia, elas desligaram a televisão e já participaram. Deu uma melhoradinha. A gente fez o Evangelho, apliquei o passe e depois, você volta? Eu volto. Voltar. E fui voltando. Eu fui quase a semana inteira. Estava ficando até íntimo. Daí ela começou, foi a Dona Beth, me conta um pouquinho da sua história. Ela começou a contar a história. E quando ela me chegou no momento, ela falou assim, olha, eu fui ruim. Fui ruim, eu estou assim, eu mereço que eu sou ruim. Falei, você é ruim, Dona Beth? Eu falei, sou ruim. Então me conta por que a senhora é ruim desse jeito. Ela foi falando. Ela foi buscar lá na juventude alguns momentos. Primeira separação, nascimento das filhas. Daí nesse momento a filha falou, ei mãe, aí foi feio, hein? Estava cuidando da mãe. Mas acho que é porque precisava, porque não tinha alternativa. Ela foi conversando. E chegou na história, as filhas também entraram. Chegou um momento que elas se emocionaram muito. Foi o ponto, tá aí. E daí a gente terminou o Evangelho. Falei, você pode voltar? Eu falei, volto, claro que eu volto. Porque o médico, quando eu fui lá, ela tinha 10 dias de vida. Daí, ela tomava morfina, para vocês terem uma noção, morfina a cada 4 horas. Né? E como eu comecei na semana seguinte, eu comecei a participar, porque ela fazia xixi. O câncer, na semana seguinte, ela me mostrou. Então tinha tomado, toda a barriga estava para fora, toda a parte genital. Então ela fazia xixi, ela urrava. Quando ela ia trocar, eu saía, as filhas dela, Guilherme, você pode sair? Eu posso trocar. Ela urrava. Era muito difícil de presenciar, meus filhos.
Então eu continuei votando. E assim a gente foi conversando. As filhas foram falando com ela. Olha, mas você lembra daquela história? O evangelho nosso foi assim. Uma conversa de buscar coisas lá atrás. E eu fui sempre, eu falei, olha, um dia sim, um dia não, estava indo. Foi aniversário de um sobrinho, aniversário do meu sobrinho, amanhã a gente vai fazer aqui, você vem? Eu falei, vou. 2 semanas, tá ficando lucro, a dona Beth até que estava bem. As pernas eram muito inchadas, era uma coisa horrível, pé muito inchado. Comi salgadinho, a dona Beth comeu bastante. Eu falei, só come, dona Beth. Ela riu. Eu falei, nossa, ela está rindo. Que terapia gostosa. Então, tem uma filha dela que foi interessante, que teve um dia que todo mundo riu, eu ri tanto, mas eu não ria, fiquei com medo. A filha dela, ela cria uns bichinhos, falou assim, eu crio uns bichinhos bem diferentes. Eu falei, mas o que é isso, né? Eu tenho uma coruja, eu tenho um lagarto, mas o que eu gosto mesmo é cobra. Daí eu estava fazendo evangelho, ela veio com uma cobra vermelha e pôs no meu pescoço. E o evangelho ficou mais fervoroso. Eu falei, Senhor, tira a cobra de mim. E ela tirou a cobra. E a dona Beth ria que eu estava quase com medo da cobra. Eu falei, dona Beth, tem a cobra fazendo evangelho. Eu ficava nervoso que ela criava ratinho para dar para a cobra. Era um negócio. E a gente começou nesse clima. A dona Beth já estava durando um mês. E teve um dia que ela estava com muita dor, ela foi trocar o rabo, depois que eu falei, deixa eu trocar a mamãe primeiro, depois a gente faz o evangelho. Daí me veio na cabeça assim, falei, fala para ela um pouquinho de Francisco de Assis. Eu vou falar para a senhora de Francisco, porque Francisco, ele na dor, ele sublimava. Ficou até com as chagas do Cristo. Eu contei a história para ela, porque ele tinha glaucoma. E qual que era a terapia da época? Ele pegou o ferro, pôs no fogo e ia pôr no olho para queimar. Ele falou assim, bem-aventurado, irmão, o fogo não me machuque tanto. Ele tacou o ferro no olho, o Frei Leão que estava lá dele caiu, desmaiou, ele sentia a dor dele praticamente. Eu falei para ela, então, quando a senhora tiver com vontade de gritar, pense em Francisco. A sua energia do grito, ora e pense em Francisco. Essa dor da senhora vai transformar em outra energia. E assim ela foi fazendo. Foram diminuindo os gritos. Quando ela gritava, ó, Francisco! Ela foi parando, rindo das coisas, brincando com tudo, né? Interessante que já estava durando 2 meses. Daí um dia, aplicando um passo no espírito, falei, vamos fazer uma coisa diferente. Falei, traz a pomadinha do vovô Pedro, vocês conhecem? Nós vamos aplicar na perna dela. Eu fui falar com a filha, expliquei o que era. Se você permite, falei, Guilherme, você pode fazer o que você quiser, porque os médicos falaram que não tem jeito, não tem nada para fazer. Uma aula vai fazer. Bem, se não fizer, uma aula vai fazer. E eu comecei. Expliquei para ela, fui fazer massagem nas pernas dela, fazendo a pomadinha e fazendo prece. Sempre seguindo a orientação de um amigo espiritual que estava acompanhando sempre a gente nesse trabalho de evangelho com pessoas em fases terminais. E passou mais uma semana, a perna dela começou a desinchar. E a dona Beth já estava indo para 3 meses. E a perna dela desinchou totalmente no 4º mês. A filha dela me procurou e falou, Guilherme, coisa, está melhorando. Mas eu falei com ela, olha, cada dia para sua mãe é um dia novo, né? É um dia de cada vez. Então ali ela fez aniversário, eu participei do aniversário dela. Teve um dia que ela me ligou de madrugada, eu falei, nossa, será que desencarnou meu pai? Ela começou a gritar, o que está acontecendo, Ana Beth? Estourou a caixa d'água de cima, está caindo lá em cima de mim. Juntou um monte de gente lá, que a casa dela estava com água, tiraram a maca, foi um transtorno, ela gritava porque a água estava caindo. E teve um dia que a filha dela, a neta dela, pintou o cabelo de vermelho e começou a xingar a filha. Por que você pintou o cabelo de vermelho? Eu falei, dona Beth, ela era ruim, você não dá mais ruim, vai, vou xingar. Ela, é verdade, desculpa, não vou xingar mais. Interessante que esse espírito falou assim, vamos começar a tratar na barriga. Na barriga.
Nesse quarto mês, a gente diminuiu a morfina de 4 horas para 8 horas. Né? Eu estava seguindo orientação. Estou com medo de ser preso, né? Falei, Guilherme, o médico falou que você pode, né? Não tem o que fazer. A morfina, ela estava passando a dor, então não vamos passar a morfina. Então nós aplicamos, começando na barriga, nunca direta a pomada na barriga, não. Sempre um pano, molhava a pomadinha no pano e aplicava de presse, e a barriga dela começou a desinchar. Então foi um trabalho que ela estava durando 6 meses, foi 7 meses e 8 meses assim. Então um dia sim, um dia não, ela melhorou bem e teve um dia que ela levantou da cama e foi no banheiro junto com as filhas, mas já levantou. Então estava tendo um resultado bem interessante. Mas tudo isso com muita conversa com as filhas, muita conversa com as netas, fazendo aquela catarse toda. Daí no 8º mês, uma das filhas me ligou e falou, Guilherme, a mamãe aqui está com muita dor hoje. Não está demais. Vou levar ela para o hospital. Eu falei, leva para o hospital. Leva para ver se é de uma forma. E levaram para o hospital. E daí eu falei, era uma quinta-feira, eu falei para a filha dela, olha, eu vou visitar a sua mãe. Né? Eu falei que iria no sábado. Eu tenho normalmente trabalho no centro às quintas-feiras, e estava passando por perto, mas eu falei, deixa eu, acho que eu preciso ir hoje. Deixa eu ir hoje, vai que, né? Não dá tempo. Eu fui, entrei, liguei para a filha dela se eu podia entrar, e me autorizaram a entrar. Eu cheguei lá, tinha 2 irmãs no quarto. E quando eu cheguei, ela me reconheceu, ela estava bem cansadinha. Ela pediu para as irmãs sair e segurou minha mão. Oh, Guilherme, eu estou cansado. Oh, estou bem. Estou muito bem. Eu acho que eu vou embora. Eu falei, isso, dona Beth, fica tranquila. Nós conversamos esses 8 meses que a morte não existe. Só vai passar. Então fica tranquila, vai em paz. Eu acho que eu vou mesmo. Eu vou em paz. A gente conversou mais um pouco. Me despedi dela. E fui para casa. De madrugada a filha me ligou que ela tinha desencarnado. Então esses 8 meses é como se fosse uma moratória que Jesus permitiu para que ela resolvesse os problemas aí com a filha e com ela mesma. Porque o desencarne, quando a gente está com problema com tanta gente, não é legal. Então Jesus, ele dá a oportunidade bem todos os dias. Então vá, resolve o seu problema que tenha com alguém. Se aceitar ou não é problema seu, mas fica em paz. É isso que Jesus espera de nós todos os dias. Cada dia que você levantar, toca no teu corpo, abre os seus olhos e vai para a luta. Vai tirando as mágoas. Porque quando nós estávamos na erraticidade, antes de reencarnar, a gente orou demais para estar aqui. Com as pessoas que nós convivemos todos os dias. E com certeza a gente deve ter feito algum tipo de oração. E pedimos a Jesus para estar aqui. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo, mas me deixa renascer em qualquer parte. Mas que eu possa acompanhar-te onde queres que continue, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando eu me debatia, imitava na terra o lavrador, a temer a água, o vento e a bruma, aguardando milagres na colheita, mas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando nossos passos, que atendendo a semelhante lei, pusesse ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. E assim, quando efetues as esperanças em que me agasalha, estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz em que me acenas. No anseio quero seguir-te apenas. Dá que eu seja contigo uma rosa de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, mas que eu ouvi no bem,
E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar minha tarefa e coração, não me largues ao susto em que me enleis. Ajude-me a colocar as próprias mãos nos cravos da incompreensão que me odeia, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão, convertida em desconforto, mas me dá o caro da paz, na tarefa do bem, a servir sem perguntar a quem. Então ouve, celeste amigo, anseio estar contigo, longe de minhas horas desregradas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Muita paz a todos. Que Jesus